Saúde os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de... Deixa eu ver se os irmãos conseguem ver. Isaías 30:10, que diz: Ele dizem aos videntes, não tenhais mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Versículo 9 também fala: Este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos de quem não querem saber da instrução do Senhor. Meditando, nas coisas do Senhor, na palavra de Deus. Vendo alguns vídeos também na internet, tava na situação da igreja, Mas quem é você para ver alguma coisa da igreja? Eu não sou nada, não sou ninguém, Como diz João Batista, Não sou profeta, não sou pregador, não sou missionário, não sou pastor, não sou nada. O que eu sou é o Senhor, que fala, Jesus disse a João Batista, Não teve profeta maior que João Batista. Só que João Batista falou: eu não sou nada, sou apenas uma voz. Então esse nada, falando para pessoas que também não são nada, que a gente não é nada. É Cristo que é em nós. E Cristo sendo em nós, aí sim somos geração eleita, Sacerdócio santo, Por aí vai. Eu tava vendo, A igreja no Brasil. O negócio tá feio demais. Tá uma bagunça. Tô subindo aqui no Monte do Broca. Ó, coisa linda. E como disse nessa passagem, fala pros videntes. Não fala da correção, não fala devemos se arrepender, não fala. Fala o que é aprazível, fala o que é gostoso de se ouvir, fala as lisonjas, Bajula a gente. Isso é assim que tá o povo. Assim como Isaías viveu, nós estamos vivendo nossos dias, Essa Copa do Mundo aí, como eu tenho falado, foi só uma temperatura, Foi só uma temperatura que Deus fez, que Deus permitiu para ver a igreja, Quantos e quantos se corromperam, Vou falar outros assuntos também, mas era isso que eu queria abordar, E se o Espírito assim for vontade do Senhor, nem falar mais desse assunto. Mas foi só uma temperatura. Essa Copa aí. Deus tava só sondando qual ia as igrejas que iam se corromper, Igreja fizeram telão, os pastores, a liderança. 4 anos atrás ninguém botava uma camiseta. 8 anos atrás, na outra Copa, meu Deus do céu, se botasse a camiseta do Brasil, ela até é excomungada da igreja. Eu não tô falando que tem que ser excomungado. Eu não sou contra o futebol, não. Já joguei muita bola na época do mundão. Torcia pro São Paulo. Ela fervoroso, São Paulo, gritava, ficava nervoso. E agora eu quero saber de Jesus. Se a pessoa quiser jogar bola, amém. A pessoa quer ir para estádio, complicado, Crente para estádio, complicado. O cara vai ficar lá no meio, todo mundo falando palavrão. Aí vai colocar um departamentinho lá dos crentes. Daqui a pouco vai ter também, Se não tem,
nos estádios, vai ter daqui a pouco. Não, aqui é pros crentes que vai pra estádio. Aqui ninguém fala palavrão não. Aqui é hora antes. Não existe isso. O cara vai orar antes de falar palavrão, antes de idolatrar um time. Assim como Deus levantou José no Egito, Daniel na Babilônia, eu acredito também que tem jogadores de futebol que são homens de Deus. Acredito. Kaká, né? Homens que pegavam suas riquezas e doavam, né? Não sou contra não. Mas é igual na política, eu também acredito que na política tem homens de Deus lá. Mas a maioria que vai lá se corrompe. Se corrompe. Qualquer um. Né? Mas o que mais me chateia, tava vendo um podcast esse dia. Tinha um pastor lá, acho que era 2 pastores, não sei. Um era pastor, o pastor falava até de libertação e tal. O pastor é uma benção, até acompanhei ele. Uma coisa lobo. Esse cara fazendo um podcast com a do Brasil. Eu falei, meu Deus do céu. O cara é pastor com a do Brasil. E querendo pegar a Bíblia lá, as passagens que pra preservar o futebol. Não, Paulo falou pra correr como correr no estádio, não sei o que. Começa a pegar a Bíblia, né? Defendendo seus pecados. É igual a pessoa que mata e fala que Davi matou, Moisés matou. Mas ele foi aplaudido? Davi foi aplaudido quando matou? Moisés foi aplaudido quando matou? Tem que ver isso aí, né? Quer ver futebol e quer ser aplaudido por Deus? Né? Exercício físico é para pouco proveito. Mas a caridade, o amor, né? É de muito proveito. Exercício físico é bom fazer. Uns tempos atrás eu tava fazendo também. Sou contra não. Já tem um bom tempo já que eu não pratico exercício físico. Buscando as coisas de Deus, né? Mas a questão é, torna a repetir, jogo de futebol é 45 minutos, um tempo, 2 tempos, 1h30. Se o cristão consegue orar 1h30 por dia, estudar a Bíblia 1h30 por dia, sou contra não, ele vê um futebol. Mas se ele não consegue gastar 1h30 vendo o jogo, consegue ficar essa hora vendo o jogo, mas não consegue ficar 10 minutos lendo a Bíblia, orando, vendo uma pregação. Não consegue ver uma pregação de 1h30 na internet, mas consegue ver um jogo, né? Então aí é complicado. Consagrou de manhã, orou, buscou a Deus, depois quer fazer o tempo, gastar um tempo com as coisas desse mundo. Amém, né? Só não peca, né? Jogar uma bolinha com os filhos, com as filhas. Seu filho quer jogar bola, joga bola com ele, né? Tenho 2 filhas, eu jogo bola com elas também, andar de bicicleta, entendeu? Mas tudo tem o seu tempo. Também tem um tempo de você abrir uma Bíblia para seus filhos também e estudar para instruir eles a palavra de Deus, né? Fica difícil. Então, telão nas igrejas, né? Antigamente isso era abominação, isso não tinha. Agora tem. E eu tava vendo também. Que triste. Se você ora a Deus, busca a Deus, gasta um tempo com o Senhor, em vez de os sacerdotes, né, os lideranças. Em primeiro lugar que as lideranças nem faz isso. Não estou generalizando, estou falando os que não fazem. Os que não fazem não são espiritual. Automaticamente, não sendo espiritual, vão querer amordaçar, acorrentar os que fazem. Aí se você
ora a Deus, busca a Deus, sobe monte, aí vai falar que o monte não pode. Isso aí eu sou contra. Então, eu vim até gravar esse vídeo porque, infelizmente, a corrupção, né? A sujeira nas igrejas já tá invadindo, né? Tomando conta. Essa Copa do Mundo aí, a única coisa que fez foi para contaminar mesmo. Contaminar. Essas igrejas que permitiram o telão é uma brechinha que Satanás queria. Agora vão deixar o telão lá para assistir outras coisas. Eles não vão tirar. O problema não é o telão. Tira o telão, não. O problema é que o telão entrou. Agora não vai tirar. Agora eles vão assistir outras coisas lá. Sei lá, novela, Deus o sabe. Mas era uma brechinha que Satanás queria. E se você prega o evangelho genuíno, se você faz o evangelismo nas ruas, em vez de, né, ser aplaudido, até um desabafo também, porque Elias, Jeremias, Isaías, todos os homens de Deus, teve uma hora que ficaram cansados, né? Até Jesus, né? Falou: até quando estarei convosco, né? Até quando? Geração incrédula e perversa, né? Então, se você está fazendo o evangelho na rua, pregando o evangelho genuíno, o povo se levanta, os próprios evangélicos se levantam, os líderes se levantam. Só que eles não têm coragem de fazer, não têm coragem de dar a cara, a tapa. Aí os que têm coragem, que a coragem não tá em nós, é o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona. Aí quer criticar, quer falar mal. Tá julgando. Então vai na rua pregar sem julgar, então. Hoje em dia é só palavras, você vai nos cultos, hoje em dia é só bênção, vitória. Tem igrejas verdadeiras? Tem. Mas eu trouxe esse vídeo aqui para falar das igrejas erradas. Porque os homens de Deus de antigamente, eles falavam contra o pecado. Você vê Pedro, Paulo, os profetas, todos eles, ela só contra o pecado. Hoje em dia os que dizem ser profeta é só vitória, e vitória, vitória, vitória. Ninguém tem pecado, aqui é o povo de Deus, todo mundo aqui tem uma benção. Pessoa em segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, quinto casamento, traindo a esposa, maltratando a esposa maltratando o marido. Aí chega lá, recebe uma palavra de bênção, Deus é contigo. Eu lembro uma vez que eu tava com uma pessoa, né, trabalhando, e essa pessoa com a vida toda errada. Aí fui lá numa igreja, aí veio o profeta falando lá, bradando, sou contigo e tal. Pessoa com a vida toda é droga, é isso, aquilo, outro, bebida. Não dava o amor pras filhas, pros filhos. E recebendo uma palavra que Deus é com ele. A palavra de Deus fala, né? Estarei convosco e quando vós estiverem comigo. Mas se me deixares, eu vos deixarei. Essa é a Bíblia, né? Mas hoje em dia você não pode pregar a Bíblia mais não. Pode não. Falar de pecado. Hoje em dia se tornou pecado falar de pecado. Você vai na igreja falar de pecado, você tá pecando. Você tá julgando. Não julgueis, né? Aí esse é o pecado, tá no pecado de julgamento. Você é um pecador agora. E o cara que tá lá, sei lá, espancando os filhos, tratando mal os filhos, vivendo de aparência. Aí esse não, esse aí é uma benção. Esse daí é uma benção. Tá tudo distorcido, né? Hoje em dia, se você luta pelo seu casamento, o povo fala que você é besta, é bobo. Só que Deus teve poder e ainda tem de ressuscitar morto há 4 dias. Que Deus é esse que pode restaurar um casamento? Mas não, hoje em dia, né? Hoje em dia não. Não deu certo o casamento, arruma outro. Não deu certo o casamento, arruma outro. É assim. Aí vira uma bagunça.
Aí não dá certo de novo, vai tentando, vai tentando. Mas isso é cumprimento, né? É cumprimento. Mateus 24:12 fala que por multiplicar a iniquidade, né? Pecado, o amor de muitos se esfriará. Hoje não tem amor mais na terra, não. Se você quer visitar as almas, se você quer fazer o ID de Deus, se você quer levantar aquele que está caído, aí você está errado. Aí entrou o que? A religiosidade. Você tem que ficar no culto, dar glória a Deus, aleluia, amém, recebo, fecha o olho. Mas não precisa viver na sua casa. Precisa, né? Não precisa fazer o ID de Deus, não. O ID é vai numa igreja para outra, né? Pregar na rua e nos lares e nas casas. Não, isso aí não pode. Você só pode pregar na minha congregação. Você não pode ir em outra. Tem que ser na minha. Se você ir em outra congregação, você está em desobediência. Ainda que você ganhe almas, ainda que tenha uma pessoa na outra congregação com depressão, e Deus usa a tua vida para curar aquela pessoa e ela sair da depressão, mas lembre-se que o pastor da sua congregação, você está em pecado. Se for pecado ganhar almas, se for pecado curar corações, se for pecado abraçar os perdidos, se for pecado abraçar os moradores de rua, se for pecado dar alimento para quem está com fome, se for pecado ser o braço, aquele que não tem mais força, se for pecado ser a água para aquele que tem sede, se for pecado, se for o apoio do manco, se for pecado, quero morrer com esse pecado. Quero morrer com esse pecado. Pecado de amar o próximo. Pecado de amar o próximo, amar as almas. Teve um acontecido aí de uma família, não vou citar o nome, né? Mas uma família que, pela misericórdia de Deus, né, eu tava, né, dando suporte ali e tal. Aí, num certo momento, as pessoas do nada, né, começaram a parar de falar comigo. Eu até cheguei em uma pessoa e falei, eu fiz alguma coisa, eu coloquei alguma palavra mal colocada, né? Porque eu tô meditando, né? Será que eu errei, né? Será que no modo de eu falar eu acabei julgando, criticando? Aí a pessoa falou, não aconteceu nada não. A gente não tá bem mesmo e tal. Espiritualmente, tá? Que árvore bonita. Aí eu senti, né, o peso da rejeição, né? A família que os membros sempre, as pessoas ali, que me tratavam bem, né, abraçavam. Aí do nada se afastaram. Logo depois eles voltaram, né, falar comigo e tal. E foi quando eu fiz essa pergunta. Só que aí o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Eu fui na igreja, teve um grande mover de Deus, né, tremendo. E Deus ministrou no meu coração e falou, filho, eu fui rejeitado. Eu fui rejeitado dessa mesma forma. É lógico que não foi da mesma forma que eu tive, né? Mas a sensação, né? É lógico que Deus ele foi rejeitado pelo mundo inteiro, né? Só os escolhidos, né? Depois que ele se levantou e tal. Mas e eu sentindo um pinguinho, né? Daquela parcela ali, né, de rejeição. As pessoas estão ministrando, filho, você não sabe o que é ser rejeitado. Essa rejeição que você está sentindo. Fiquei pensando, né? O amor é rejeitado. Quando você ama as almas, quando você vai aos perdidos, quando você faz o evangelho de coração, você não tá nem aí para se aparecer, você não quer se eu não me apareça. Você quer só que Cristo apareça na vida das pessoas. Aí você vai ser rejeitado. Vai ser rejeitado. Aí vira um evangelho superficial, né?
O evangelho de hoje em dia recebe a cura, recebe a vitória, as portas vão se abrir. Quantos dias? Não que Deus não possa fazer isso, eu creio que Deus pode fazer isso também de profecia. Mas tem que se cumprir, né? É quando não se cumpre, fala que não foi a fé da pessoa. Cansa, sabe? Aí você vai na igreja, a palavra é aquela, não, recebe, tal. Financeiro, tal. Recebe e a cura. Aí a pessoa tá lá, enferma, todo culto que ela vai, ela recebe a cura. Toma posse, irmão, tá curado. Uma coisa é a pessoa falar, Deus tá curando. Outra coisa é a pessoa falar, não, recebe a cura. Já era. Até telestai, tá consumado. Recebe aí a cura. Pode receber a provisão. Pode receber a provisão. Não é quando? Não, é hoje. Já chegou já. Ali a pessoa tá lá. É esse o evangelho. Não é esse o evangelho. Tem o evangelho dos homens e o evangelho de Deus, né? Os homens poderosos, eles pegam o evangelho, distorcem pelo seu bel prazer, né? Distorcem pelo seu bel prazer. Distorcem pelo seu bel prazer. Distorce pelo seu bel prazer, distorce pelo seu bel prazer. Mas por que você tá falando tanto isso? Calma, é porque eu tô andando aqui e eu não sei onde que eu vou sentar aqui e botar a câmera do celular. É isso. Coisa boa tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nem sei se eu gravei certo. Mas tá aqui, ó. Meditando com Deus. Mas o monte é consagrado. Todo lugar é consagrado a Deus. Todos os lugares. Tem lugares que são portais, mas é aonde você se isola. Jesus se isolava. Entendeu? Se dentro de casa não dá, é muito barulho, os vizinhos fazem barulho, tem que se isolar. Entendeu? Você tem um particular com Deus. Tem coisa que você, orando em casa, você tá ali, mas você não pode expressar. Às vezes os outros vão se escandalizar, né? Agora no monte não, você fica à vontade, né? Jesus ia pro monte, os profetas iam pro monte. Tava conversando com o irmão, né? Ele falou, né? Pra mim continuar indo pros montes e tal. E eu gosto de ir pro monte, que é um lugar mais... Aí eu fiquei pensando, eu falei, quer saber? Eu vou hoje. Aí o Espírito Santo me trouxe, né? Que o dele é o querer efetuar, né? Aproveitei e já vim, já gravar esse vídeo, já vou gravar um vídeo. Porque tá feio o negócio. E os cristãos que não tiverem preparado, pagando preço. E Deus vai sacudir a videira. Tá entrando futebol nas igrejas. Daqui a pouco vai vir a perseguição aí, os cristãos. Daqui a pouco, tava vendo um vídeo, né, do irmão José Maurício, pastor José Maurício. Da mesma forma que a gente fala dos falsos crentes, nós tem que falar dos irmãos também que estão na verdade, né? Então, José Maurício falando, né? A profecia lá, que vai chegar o momento, né? Ele posta no canal de um homem lá falando, pastor também, que vai chegar uma hora que o Brasil vai oferecer, até postei, né? No WhatsApp, história do Instagram também. Que vai chegar uma hora que os políticos, a liderança, né, os governantes vai colocar
Vai oferecer dinheiro pros pastores, né? Pra mudar o sermão, pra começar a colocar político. Aí eu te pergunto, irmão, se você não tiver firme em Deus, se a gente não tiver realmente firme, que é Ele que paga nossas contas, a gente vai se corromper por causa de um gás, por causa de um... sei lá, um alimento. Se a gente não crê que é o corvo que traz, como Elias, né? Trazia corvo de manhã e à tarde, né? Para Elias. É o corvo que traz alimento pro cristão, né? É política, não. Deus pode usar a política também. Mas é o corvo. Como assim? O corvo é Deus, né? Deus vai usar. Aí Deus vai usar um monte de político corrupto. Não. Aí tá comendo da mesa de Jezabel, né? Os profetas comiam da mesa de Jezabel. Os que se corromperam, né? Comia da mesa. E os que não se corromperam foram escondidos, né? Pelo profeta, se não me engano, Obadias, né? Escondeu os profetas e alimentava eles. Os verdadeiros. E os falsos comiam regalia, né? Na mesa de Jezabel. Comia do bom e do melhor. E o evangelho hoje tá assim, comereis o melhor de sua terra. Hoje em dia, teve até um acontecido também numa igreja. Eu não me intitulo nada, não me intitulo missionário, não me intitulo nada. Sou apenas uma voz só, trazendo o evangelho de Deus. Mas você quer fazer o evangelho, você quer pregar o evangelho, você quer ir atrás das almas, as pessoas começam a falar que você quer se achar, falar que você é santarrão. É desse jeito. Não tô falando pra mim, tô falando do geral, qualquer um, irmão. Se você quer fazer de verdade, irmão, se você quer abraçar as almas, se você quer viver o evangelho verdadeiro na sua casa, aí Jesus fala, não cuidem que eu trazia a paz à terra, eu vim trazer a espada, aí vai vir a espada. Aí vai vir a perseguição, a luta, mas Deus é contigo. Mas vai vir a luta, vai. Você não tá vivendo de aparência. Você tá indo contra o sistema, porque o sistema hoje em dia é a aparência, né? Hoje em dia é só aparência. Amém, irmãos? Acho que é isso. Então vamos estar firme no Senhor. Pregar o evangelho como ele realmente é, né? Porque todos pregavam, arrependei-vos. Estevão pregou duro, foi apedrejado. Paulo, Pedro. Pregaram duro. Tinha momentos que tinha conversão de almas. Tinha 3.000 almas, 5.000 almas se convertiam na pregação de Pedro. Mas também teve momento que eles foi preso, né? Então que possamos viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Ou a gente ganha almas, ou a gente é preso. Não tem outra. Não tem o que inventar. Ou temos que pregar o evangelho a tempo, fora de tempo, e o evangelho que o Espírito Santo nos deu, né? Com toda a perseverança e doutrina, a verdade. Ainda que no seu ministério venha a ser calado, ainda que venham deixar você de canto. Hoje em dia, uma vez eu vi um pastor falando assim, que hoje em dia as igrejas, o Espírito Santo, as pessoas pegam nele, dá uma surra nele, amarra e deixa ele de canto. E é verdade, mano. O Espírito Santo deixa ele de canto. Só que não dá para calar o Espírito Santo. Ele pode estar amarrado. Mas quem poderá, né? Agindo eu, quem impedirá, né? Não tem como prender o Espírito Santo de Deus. Ele vai sempre levantar um. E os profetas de antigamente, eles levantavam, né? Micaías. Tinha quase 150 profetas de Baal, né, se não me engano. Profetizando lá contra Acabe. Contra não, a favor, né? De Acabe e Josafá.
E eles falavam, vai pra guerra, você vai prosperar, vai pra guerra, você vai prosperar, vai pra guerra. Aí chegou Micaías, né? Micaías que não se corrompia. Falou, ó, tá vendo os profetas aí, ó? E tava lá Acabe, bonitão, foi real. Tava Josafá também. Digamos que até pegou um lado assim, bom da paisagem, né? Pra estar os profetas, não sei. Um lugar, né? De alta. E o profeta Micaías foram lá trazer ele, né? Aí o profeta Micaías, aí o homem falou assim: tá vendo os profetas? Tá profetizando coisa boa. Você tá sozinho, Micaías. Profetiza coisa boa também, né, Micaías? Aí Micaías fala: o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Aí foi lá. Aí falou: e você, Micaías? A gente vai pra guerra ou não vai? Todo mundo tá falando que vai. O rei, né? E Acabe fala, né? Aí Micaías fala: vai. É só a vitória. Só que Micaías, creio eu, falou na ironia. É Josafá, né? Acabe fala: esconjuro que você fala a verdade. Prometo que você vai falar a verdade. Aí Micaías olhou assim: eu vi todo Israel disperso. Não vai pra guerra. Vai todo mundo pra sua casa. Se for, morre. Aí Acabe, tá vendo? Só fala coisa mal de mim. O que aconteceu, profeta? Prenderam ele, colocaram no cárcere, deram alimento para comer pão de angústia, água de amargura, né? O pior pão, pão mais duro, água toda suja, não sei. Água de fósforo, sei lá. Mas deram do pior pro profeta. E hoje em dia é assim. O espírito de profecia quer entrar nas igrejas. Só que os próprios liderança cala. Josafá e Acabe são os líderes, né? Até Josafá, que era homem de Deus, se corrompeu. Ficou ali, ó.